Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos. Excepcionalmente, para essa semana, estamos com as mensagens diárias, mas que também estejamos em oração para que o Senhor abrevie esses dias e tão logo possamos retornar às nossas atividades presenciais. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à carta aos Hebreus. Na verdade, essa espécie de sermão, ou uma carta sermonária, e tem sido uma bênção. Nós podemos, então, meditar nesta revelação perfeita, definitiva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para hoje meditar no capítulo 1, verso 3 e verso 4. Mas antes, vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento e compreensão da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, de graça, bondade, misericórdia, louvado seja o teu nome, que nos concede, ó Deus, o privilégio de ouvirmos a tua voz. Ó Senhor, nós sabemos o quanto o nosso coração, ele deseja e anela o culto, deseja e anela a presença dos irmãos, mas ao mesmo tempo, o Senhor também nos dá uma oportunidade de refletirmos sobre esses dias e de também, ó Deus, de valorizarmos momentos, Senhor, sobretudo na tua presença, em oração, em constante oração e também na meditação da tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, porque em tudo devemos dar graças, ó Deus, e louvamos o teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se para o primeiro momento da carta aos Hebreus, nós tratamos acerca justamente desta revelação perfeita que é o próprio Cristo, de antes se falar ou de se revelar através de teofania, através dos profetas, e agora esta revelação está em Cristo, a sua obra, no seu caso, o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição. Agora ele vai intensificando este argumento para nos trazer algo ainda mais sublime. E ele vai dizer, a partir do verso 3º, ele que é o resplendor, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, o autor que nós não conhecemos nesta carta aos Hebreus, ele diz que o Senhor é o resplendor da glória, ou seja, a perfeição, a exata imagem do próprio Deus. Aqui, então, ele está estimulando esses irmãos que são judeus, mas que foram convertidos ao cristianismo, a sempre entender e compreender que Cristo é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ou seja, ele é a expressão exata do ser de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor, ele é a divindade, conquanto nós sabemos a trindade, ou seja, um só Deus subsistindo 3 pessoas. Então, aqui ele quer enaltecer a divindade e trazer essa expressão, a expressão exata do seu ser. O que ele expressa? Ele expressa poder, glória, majestade. O texto ainda vai dizer sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como ele sustenta todas as coisas. E, na verdade, também não só sustenta, como ele cria todas as coisas através da sua palavra, ou seja, através da sua ordem. Ele tem o domínio sobre todas elas. E aí está demonstrando que esta revelação perfeita de Deus é aquele que governa, é aquele que dirige, é aquele que sustenta todas as coisas. Depois de ter tido feito a purificação dos pecados. Aqui ele fala do ato expiatório de Cristo. Ou seja, ele não é só um governante, ele não é só o Criador, mas é aquele que remiu os nossos pecados. É aquele que pagou o preço que não poderíamos pagar. É aquele que nos purificou de todo o mal e de toda a injustiça. E agora ele vai falar da sua exaltação. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, então, ele mostra o lugar aonde está esta revelação perfeita de Deus.
ele se assenta no mais alto e sublime trono, ele está acima dos céus e da terra. E por fim, ele nos diz no verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelentes nomes do que eles. Ou seja, havia alguns que tinham adoração a seres angelicais, pois ele está dizendo aqui que ele herdou um nome maior do que esses anjos. O texto aqui não está dizendo que houve algum momento em que Cristo efetivamente era menor do que os anjos, mas no seu estado de humilhação, ele se tornou menor do que os anjos. Percebe? O estado de humilhação de Cristo. Mas isso não diz que ele, antes da sua exaltação, seja menor do que anjos. Mas ele agora diz que esse estado de humilhação se encerrou, acabou. Percebe? O texto aqui, nesses primeiros versos já, quer nos deixar claro a superioridade, a perfeição, a excelência, a magnitude, a majestade do Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele já vem para trazer a esses judeus, não voltem para aquela religião que ficava às sombras, mas sigam firmes, de fato, no cristianismo. Sigam firmes em Cristo. Percebe? Em momentos como esse, como pandemia e outros, nós muitas vezes somos levados a querer buscar de alguma maneira conforto e alívio, consolo, e muitas vezes nos deixamos levar por pessoas que nos apresentam algum tipo ou de mandinga, ou algum tipo de ritual que possa de alguma maneira nos trazer alívio, ou até mesmo palestra de autoajuda, enfim. Mas lembre-se sempre, o poder, a majestade e a glória está em Cristo. Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele é a revelação de Deus. Ele é coeterno, coigual e consubstancial com o Pai. Portanto, sempre que momentos de angústias vierem, tristezas assolarem o seu coração, fite os olhos em Cristo. Lembre-se que Ele é Criador, governador, sustentador, redentor, restaurador das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. E sigamos firmes em Cristo, porque nele podemos descansar e confiar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. E esta morte não só nos traz, ó Deus, reconciliação, mas nos traz transformação, renovação e uma certeza de que estaremos com o Pai. Obrigado, Senhor, por tão sublime amor, tão sublime graça, e nos abençoa, nos anima, nos fortalece para prosseguirmos em meio a tantas tempestades. Que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo para o louvor da sua glória. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.